o versículo a partir do versículo de número 10. Atos, capítulo 4. A partir do versículo de número 10. Vou esperar os irmãos encontrarem. Até mesmo porque aqui nós não precisamos de pressa. Nós passamos o dia na pressão do trabalho, na pressão do trânsito, na pressão dos afazeres do lar, na pressão dos boletos. Aqui é o lugar onde nós estamos para relembrar que há esperança e que a nossa pátria, a nossa alegria não tem prazo de validade, ela é eterna. E a eternidade não vai começar no dia que nós morrermos. A eternidade já começou para nós, porque a salvação de Jesus nos alcançou, a graça nos alcançou, e por isso nós estamos aqui. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: seja do conhecimento de todos vós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele, este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Eu quero ler de novo o versículo de número 11, que diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Meus irmãos, hoje nós viemos voluntariamente, sem ninguém fazer pressão, sem ninguém obrigar, para a quinta sobrenatural. E quando eu falo de sobrenatural, eu falo de algo que está acima do natural, de algo que é maior do natural. Todas as vezes que nós falamos alguma palavra com o prefixo sobre, nós estamos falando de algo que está acima, ou estamos falando de algo que é maior. O líder está sobre o liderado, o menor está abaixo, o maior está sobre o menor. Isso não é demagogia, isso é o significado da palavra. E o sobrenatural nos mostra, estando acima do natural, que diferente do que dizem por aí, que a nossa realidade e que aquilo que nos guia é o dinheiro, e que o dinheiro é importante, não é pecado nenhum nós desejarmos isso. O poder aquisitivo, que aquilo que conforta o nosso coração é o acúmulo de bens, é equivocado, porque tudo isso passa. O que é natural passa, mas o sobrenatural é eterno. O sobrenatural pela fé é algo que nós temos acesso. O sobrenatural não pode ser comprado. O sobrenatural não pode ser negociado. Para viver o sobrenatural é necessário que nós estejamos centralizados e com os olhos voltados para Cristo e para a sua palavra. Então, o natural é aquilo que nós esperamos, é aquilo que está dentro da nossa expectativa. O sobrenatural é aquilo que está fora da nossa expectativa, é aquilo que a nossa mente não consegue projetar. Então, o homem natural, se ele se entrega ao seu desejo, e para satisfazer o seu desejo, o seu ego, ele comete delitos e pecados, é natural que ele faça isso. Nós já estávamos esperando. Mas o homem que foi alcançado pelo sobrenatural de Deus, ele faz o que vai na contramão do seu instinto. O esperado era que ele se entregasse às suas concupiscências, mas Jesus o alcançou com seu poder sobrenatural e ele renunciou. O esperado era que ele mergulhasse no mundo das drogas, mas Jesus com seu poder sobrenatural alcançou a mente dele e ele não mergulhou no mundo das drogas. Então, o sobrenatural é algo que nós não calculamos, e para acessar o mundo espiritual, que é o mundo do sobrenatural,
É possível. Só que quando nós acessamos o mundo espiritual, ou o mundo do sobrenatural sem Jesus, nós estamos absolutamente suscetíveis a ter a nossa consciência roubada pelo diabo. E por que isso? Porque nós temos uma pluralidade de ideias religiosas. Nós temos uma pluralidade de ideias daquilo que eles maquiam como bem. Só que quando você entra no mundo espiritual sem o diabo, irmãos, e vale lembrar, é importante ressaltar aqui, que o sintoma ou o aviso, o alerta, o sinal que demonstra a ação maligna na vida ou no ambiente, não é o fato de estribuchar no chão, mudar a voz, virar o olho e sair, irmão. Quando isso acontece, o diabo só se manifesta quando ele não tem mais o que fazer, ele não tem mais como agir, quando ele perde, aí ele se manifesta. O simples fato de descentralizar Jesus já é um sinal de uma ação maligna, porque Jesus é o centro, de Jesus é todo o poder, de Jesus é todo o controle, de Jesus é todo o reino. Jesus está sobre todo o principado e potestade. Não há outro nome como o dele, não há outro poderoso como o dele, não há outro consolador como ele, não há outro que promove vida como ele, não há outro que ressuscita mortos como ele. Então, quando eu descentralizo Jesus, eu estou prestando serviço para o inferno. E é isso que acontece quando nós acessamos o mundo sobrenatural sem Jesus. Nós estamos suscetíveis a ideias religiosas, como a Bíblia nos dá exemplo de diversas vezes que o povo idolatrou, como a Bíblia nos dá exemplo ainda no livro de Atos, quando Paulo passa por aquela menina que era adivinha e dava lucro para os seus senhores na cidade, e aí ela diz: ali vai um grande homem de Deus. Paulo volta e repreende, e aquele espírito de adivinhação, como está no texto, é expulso dessa menina. Então eles prendem Paulo porque eles perderam o seu lucro, eles perderam aquilo que era natural, aquilo que estava dentro da expectativa. Só que aquela menina viveu a maior libertação que ela já pôde contemplar na história dela, desde que ela nasceu, desde que ela existe. Então, irmãos, nós estamos aqui para viver o sobrenatural. O sobrenatural não é uma conduta desordenada de espiritualidade. Sobrenatural é algo que está sobre. O sobrenatural não é passageiro. O sobrenatural não é vão. O sobrenatural não se desfaz. O que você veio buscar aqui hoje não é passageiro, não é vão e não se desfaz. O que nós estamos aqui hoje para buscar não é uma ilusão, não é uma falsa promessa, não é uma especulação. Nós estamos aqui na certeza de que Jesus salvou-nos, que Ele salva, que Ele transforma, que Ele liberta, e de forma sobrenatural Ele virá, nos levará com Ele, nós o veremos nas nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos transformados, revestidos da incorruptibilidade. O que é isso? Isso é sobrenatural, porque nós não podemos fazer isso por nós mesmos, mas o Jesus que não se atém ao mundo natural cumprirá aquilo que prometeu, porque Ele não perde o controle de nada e é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Para entrarmos no texto, o capítulo 4 de Atos é a continuação do sermão de Pedro, que começa no capítulo 3, quando todos ficaram estarrecidos porque ele curou um aleijado, um homem que não caminhava na porta do templo. Esse homem tinha 40 anos de idade, ele era coxo de nascença, paralítico de nascença. E aí, quando Pedro chega na porta do templo, ele cura esse homem. E a multidão então olhou, e assim, antes mesmo que ele recebesse a autoria desse milagre por parte da multidão que o contemplava, ele já disse: por que vocês estão olhando para mim? Quem fez isso aqui não fui eu, esse poder não veio de mim. Quem fez isso aqui foi o Jesus que vocês crucificaram. Então, perceba que quando Pedro fala que quem fez isso foi Jesus, o Jesus a quem eles crucificaram, ele está se dirigindo a pessoas que estavam no templo, que estavam indo para o culto, que estavam indo adorar a Deus. Ele não estava falando com aqueles que diretamente o crucificaram, não nesse momento, ele falou depois.
Mas agora ele estava falando por pessoas do tempo. E para nós entendermos um pouco mais a realidade desse contexto, o contexto da época era o seguinte: acontece o período intertestamentário, que foi o período sem o registro profético, sem que, por exemplo, se houver alguém que não sabe, eu acredito que os irmãos sabem, mas só para relembrar, quando os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Miqueias, eles profetizaram, houve o registro escrito dessas profecias. Então esse período intertestamentário é o período onde a última profecia do Velho Testamento aconteceu e foi registrada. Houveram profecias nesse intervalo? Eu particularmente acredito que sim, porque quando Simeão segura Jesus nos seus braços na porta do templo, ele diz: despede o teu servo em paz, porque cumpriu-se a palavra do profeta que dizia: você segurará a salvação em seus braços. Então, se Simeão recebeu uma profecia não tendo mais de 100 anos de idade, provavelmente houve profecia nesse período, mas era um período que essa profecia não foi registrada no ato de quando foi falado, no momento, na contemporaneidade de quando foi falado. Então eles viviam algo que era a religião e a tradição. O judeu tem a Torá, que é a lei, e tem o Talmud, que é a tradição oral, como se fosse uma explicação da lei e algumas referências rabínicas para que eles pudessem ter a explicação dessa lei. Que lei é essa? A lei dos 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos nós temos 613 preceitos. Então eles tinham ali como o Talmud e os rabinos como o seu instrumento para entender aquilo que Deus havia falado através da sua lei. E eles tinham essa tradição oral, e eles tinham a tradição dos pais. Essa tradição dos pais funcionou mais ou menos como um telefone sem fio, e a gente percebe isso pela forma que Jesus rebateu os judeus por diversas vezes. Os fariseus, por muitas vezes em debates, Jesus rebatia aquilo que eles falavam, porque normalmente eles pegavam um texto, isolavam e tentavam pegar a Jesus em contradição. E aí acontece que eles não viviam os milagres que estavam descritos nesses registros. Esse povo do período intertestamentário não estava vivendo, eles não estavam contemplando. E a geração a qual Cristo veio, eles esperavam o Messias, mas eles esperavam o Messias com poder bélico, esperavam o Messias com poder político. Eles centralizaram a ideia no Messias de que ele derrotaria o Império de Roma de forma bélica e de forma política. Eles não esperavam Jesus numa manjedoura, eles esperavam Jesus no palácio. Eles não esperavam Jesus que vinha para pregar, eles esperavam Jesus que vinha no cavalo e de forma triunfante, derrotando tudo que era na terra. Então a expectativa era absolutamente terrena, era natural a expectativa deles, porque todos nós que estamos vivendo uma crise governamental, isso é normal do ser humano. Se nós estivermos vivendo uma crise no nosso trabalho, a nossa torcida imediata, no inconsciente, é que se troque o gestor, é que se troque a liderança. Isso é natural. E era isso que eles esperavam. Eles não enxergavam a espiritualidade da vinda do Messias. Então, vivendo essa realidade, o conceito era muito natural. E aí vem Jesus e começa a operar milagres. Jesus começa a falar como ninguém falou naquele período. Jesus começa a ser o maior influenciador da época. O Império de Roma se viu ameaçado, viu o seu império bélico e político ameaçado. Os fariseus viram a sua identidade religiosa ameaçada, porque eles não viviam de acordo com aquilo que eles pregavam. Eles viviam de forma hipócrita. Tanto é que quando João chama eles de raça de víbora, víbora nós sabemos que é cobra, que é serpente. João chama eles com o simples objetivo de ofendê-los. Mas João chama eles de raça de víbora porque cobra troca de pele. Cobra não tem uma pele só. Se a gente vê uma cobra agora, a gente não tem a garantia que daqui uma semana a gente vai ver ela na mesma cor. O que isso significava? Que, como Jesus diz em Mateus 23, que eles eram sepulcros caiados, bem enfeitados por fora, mas por dentro eles estavam numa grande podridão, porque não viviam aquilo que pregavam. E por que não viviam aquilo que pregavam? Normalmente, quando é que nós não vivemos aquilo que nós afirmamos ter convicção? Quando nós acreditamos que a nossa identidade se resume ao natural. Quando eu acredito que a minha identidade se resume às pessoas que vão me ver. Irmãos,
podemos estar longe dos olhos de qualquer pessoa, mas nós nunca estaremos longe dos olhos de Jesus. Davi fala no Salmo 139: se eu for no mais profundo do oceano, o Senhor está lá. Se eu subir ao mais alto dos céus, o Senhor me vê. Não há como se esconder dessa presença. Não há como se afastar da presença. Poxa, mas você está falando que não há como se afastar da presença. O pecado nos insensibiliza à presença, mas não tem como se afastar de um Deus onipresente. Aonde nós vamos, Ele contempla, Ele está. E Deus não está dentro dos parâmetros físicos, ilimitados dos nossos parâmetros físicos para agir, não. Ele age quando Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e nos contempla em todos os lugares. E é por isso que normalmente nós vivemos algo que não é aquilo que pregamos. É por isso que normalmente não, mas com muita frequência nós encontramos pessoas que não andam segundo aquilo que pregam, ou segundo aquilo que afirmam ser convictos. Querem ser convenientes aos meios, querem ser convenientes aos ambientes. Só que nós temos uma pátria, irmão, e Deus, com o seu sangue, nós não fomos comprados por ouro, nós não fomos comprados por dólar, nós não fomos comprados por euro, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, que nem todo dinheiro do mundo pode pagar, e que por sinal é muito mais precioso. Nós fomos comprados por esse sangue nos purificou, nos transformou, nos regenerou e nos deu uma identidade. E agora, por esse sangue, nós conseguimos enxergar o mundo espiritual como ele é, o mundo sobrenatural como ele é. Pois bem, então Jesus começa a fazer milagres. É uma confusão na cabeça dos naturalistas, é uma confusão na cabeça daqueles homens que eram tradicionalistas e não viviam segundo a fé que apontava para o Messias. Jesus fez coisas que só Ele poderia fazer, porque os milagres começam nele. Depois Ele vai pedir para que os discípulos vão de 2 em 2 e batam nas casas e pregam o Evangelho, e os discípulos voltam felizes, porque os discípulos disseram: olha Jesus, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos prodígios, em Teu nome nós fizemos maravilhas. Aí Jesus disse para ele: olha, por que vocês estão se alegrando com isso? Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida, mundo sobrenatural. Não há, o que Jesus estava falando, você pode até ficar feliz com o que está acontecendo aqui no mundo natural, só que o mundo natural passa, o mundo sobrenatural não. O mundo sobrenatural é eterno. Então, e nós estamos caminhando com contato com esse mundo. Pois bem, e aí o que acontece? Essa confusão que é causada deixa todo mundo se sentindo ameaçado. Os fariseus querem pegá-lo em contradição, mas não encontram motivo. Querem matá-lo, mas não encontram motivo. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. E Jesus mostrou para aquela humanidade que os fariseus, que a religião sem ele é insuficiente. Que a ideia de espiritualidade sem Jesus é uma falácia. Não existe. Só nos leva ao abismo, só nos leva ao buraco. Nós precisamos de Jesus para vivermos aquilo que Ele nos prometeu. O escritor aos Hebreus diz: entremos, pois, com ousadia ao trono da graça. O que é o trono da graça? O que é graça? Graça é favor imerecido. E o que é favor imerecido? É algo que eu não mereci, Ele está me convidando para entrar no trono da graça, na sala do trono da graça, com ousadia. Ele está falando assim: olha Deus, eu não mereço, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu pequei, mas até quando eu peco, só o Senhor é minha saída. Eu não tenho nada na terra que possa me promover perdão, eu não tenho nada na terra que possa aliviar minha consciência. Se eu andar pelo mundo natural, eu vou acreditar que a minha história acabou. Se eu andar pelo mundo natural, eu vou acreditar que o meu pecado me condena para sempre. Mas então eu estou aqui diante do teu trono, o trono da graça, para me arrepender e para recomeçar a história que na cruz o Senhor começou e eu negligenciei. Não tem ponto final na história de quem vive o sobrenatural com Jesus. Não tem condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E o que é a condenação? É o parâmetro que coloca: olha, agora você só pode ir até aqui por causa do seu pecado. Mas o sangue de Jesus é purificador. Jesus não precisa de auxílio, Jesus não precisa de óleo ungido, de água ungida, de vassoura ungida. O sangue de Jesus é suficiente, irmão. Ah, mas Luan, mas eu conheço um pastor que falou para mim que eu não vou conseguir voltar.
eu particularmente, algumas vezes me espantei, no começo da minha fé, quando eu li a Bíblia e via que um fariseu chegava para Jesus e falava: como é que o senhor faz essas coisas? Como foi o caso de Nicodemos, que chega para Jesus e fala: como é que eu faço para te seguir? É verdade eu vos digo que se não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Mas eu tenho que entrar na barriga da minha mãe de novo. Quem perguntou isso foi um doutor da lei. Quem perguntou isso não foi uma pessoa que nunca teve contato com religião nenhuma. Foi o doutor da lei. Por quê? A religião sem Jesus é engano. A religião sem Jesus, porque a palavra religião, no seu original, e a controvérsia da variância, ela significa religar. Religação só tem um ser que pode fazer, que é aquele que morreu na cruz, é aquele que comprou a igreja. Ninguém pode estabelecer vínculo entre o mundo espiritual e o mundo físico de forma excelente e saudável como Jesus. No mundo espiritual não existe primeira impressão, irmão. No mundo espiritual não existe aparência. Deus e os seus anjos, o diabo e os seus demônios nos enxergam no mundo espiritual exatamente como nós estamos. No mundo espiritual não tem esse negócio. Então aquilo que não é proveniente de Deus vem para destruir. Mas eu vi meu amigo, ele não é crente, ele não é cristão, mas ele é tão sábio. Irmãos, nós não podemos tirar o mérito das pessoas que não servem a Jesus, porque as pessoas que não servem a Jesus, a causa delas também é o sangue de Jesus. Nós precisamos amá-las e reconhecer que quando Jesus diz: façamos um homem à nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança é a capacidade de entendimento e de juízo que Deus coloca no ser humano. Então isso pode produzir coisas boas, só que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. A gente pode amar a pessoa, se o conselho não vier da palavra de Deus, não serve. O nosso maior compromisso é com esse documento chamado Nova Aliança, que foi lavrado e consumado pelo sangue de Jesus. Essa é a única verdade que pode nos levar ao céu. Essa é a única verdade que pode fazer com que nós verdadeiramente tenhamos paz, e a paz que excede todo entendimento. Essa é a verdade que nos leva ao mundo sobrenatural de forma ordenada. Pois bem, e aí o que acontece? Jesus morre, Marta e Maria chegam ao sepulcro. Chegando ao sepulcro, elas viram que o sepulcro estava vazio, conversam com os anjos. Os anjos dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E aí então Jesus se revela para Maria, aparece para os discípulos, ele proporciona ainda diversas experiências aos discípulos, e ele faz uma promessa. Ele diz: olha, ficai-vos pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, no capítulo 14 de João, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como que isso se interliga? Quando ele diz que é o caminho, ele diz: olha, eu estou conduzindo vocês para o mundo espiritual, eu estou conduzindo vocês para o meu reino, eu estou conduzindo vocês para um lugar eterno. E quando Jesus fala: ficai pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ele está falando: olha, eu ensinei a vocês o caminho do sobrenatural, mas por conta de tudo que aconteceu, vocês estão naturais ainda. Então vai vir do céu algo sobrenatural na vida de vocês. E quando vier do céu esse sobrenatural, vocês vão sair e pregar na Judéia, em Jerusalém, em todo canto da terra, para toda criatura. E o que acontece? Depois disso, eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, e houve um som como de um vento forte e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar línguas repartidas como que de fogo, e aqueles que estavam naquele lugar entendiam cada um segundo a sua língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E aí eles disseram: olha, mas eles estão bêbados. E Pedro sai do templo para esclarecer. Pedro não estava preocupado se ele sairia do templo para ficar famoso ou não, para ser morto ou não. Ele diz: olha, o que vocês estão vendo aqui não é monstro
9h o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma promessa dita por Joel, que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Ele não falou sobre os fariseus, ele não falou sobre o sinédrio, ele não falou sobre o juiz, ele falou sobre toda a carne. Sabe o que é isso? É o sobrenatural consumindo aquilo que é natural, envolvendo o homem natural e fazendo o homem entender que aquilo que é bom, aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sincero, aquilo que nos reveste, aquilo que nos encoraja, não pode vir de outro lugar senão do trono de Jesus. Nesse sermão, quase 3.000 pessoas se converteram. Acende-se o sinal, o sinal vermelho, o sinal de alerta para os religiosos e legisladores da época, porque eles disseram: rapaz, esse homem está falando que Jesus ressuscitou. E vale lembrar, é importante nós lembrarmos que quando Jesus morre, depois de tanto ter falado que ia ressuscitar, eles disseram: ó, nós vamos deixar 2 guardas ali na frente do túmulo, porque esse Jesus estava falando que ia ressuscitar. Então eu estou achando que esses discípulos dele aí estão planejando roubar o corpo dele. Então você fica lá e não deixa, porque se o corpo dele subir de lá, eles vão falar que Jesus ressuscitou. Só que os 2 guardas estavam lá. Os 2 guardas viram o tremor da terra. Os 2 guardas se espantaram. E eles não foram capazes de deter o nosso mestre, porque o nosso mestre vai além da morte. Quem não é natural e quem se opõe ao sobrenatural fica impotente diante da manifestação daquele que tudo pode. Pois bem, e Pedro prega, e aquele povo, quase 3.000 almas se converteram. Pedro não sabia que quase 3.000 almas se converteriam. Pedro não sabia que aquele povo seria fervoroso. Pedro não sabia que aquele sermão estava dando início a uma grande igreja, que mesmo que muitos irmãos morreram, foram crucificados, foram degolados, foram usados como lamparinas nos postes, mesmo diante de tanta tortura, ninguém pode calar o Evangelho de Cristo, porque o dono do Evangelho permanece vivo. Então Pedro prega, quase 3.000 pessoas se convertem. Aí ele chega no capítulo 3, indo para o templo. Quando ele vai para o templo, ele chega lá e tem um coxo, um paralítico. Nós não vemos em lugar nenhum, irmão, que Pedro acordou falando: hoje eu estou sentindo um negócio diferente, eu estou achando que Deus vai fazer um milagre. Nós não vemos Pedro falando: rapaz, eu sonhei essa noite, eu estou achando que Deus vai fazer uma coisa que nunca fez comigo. Não, ele chegou na hora convicto do Jesus que ele havia andado, do Jesus que havia ressuscitado. Ele chegou convicto. O aleijado pediu aquilo que ele pedia sempre, e Pedro entregou para ele algo que ele nunca tinha recebido. Aquele coxo que estava no templo pediu aquilo que era natural, que ele sempre pedia. Pedro entrega para ele algo sobrenatural que só Jesus pode dar. Olha, eu não tenho a prata que é natural, eu não tenho o ouro que é natural, mas eu tenho algo sobrenatural que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. É em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O sobrenatural muda identidade, muda história. O sobrenatural muda capítulos, muda cenário. Meu Deus. O sobrenatural não pode ser impedido por ninguém, irmão. Meu Deus. Mas o governo está taxando, deixa taxar. O dono do sobrenatural nos deu o direito de chamar aquele que criou todas as coisas de Pai. Ah, mas a segurança pública está difícil. Deixa ficar difícil, irmão. Nós estamos seguros, guardados naquele, no esconderijo do Altíssimo. Porque nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando na sombra do Onipotente. E o Onipotente, de forma sobrenatural, cuida das nossas vidas. E Pedro começa a pregar para aquele povo. Quase 5.000 almas se converteram. E eles viram que aquele ajuntamento foi grandemente influenciado. Estava fora do controle humano. Eles viram que não dava para parar a ideia da ressurreição. Eles viram que a ressurreição era uma verdade. E por mais que eles tentaram buscar, subornar os sacerdotes para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado, não teve como. Não dá para esconder uma verdade dessa, irmão. A verdade da ressurreição não cabe nesse mundo. O nosso Jesus, esse Jesus que eu sinto no culto hoje, esse Jesus que já nos fez chorar hoje, esse
que ressuscitou, está descrito aqui no texto. Essa mesma pessoa. Pedro prega, quase 5.000 homens se convertem. E ele continua pregando. Então ele foi levado para o Sinédrio. Ele foi levado por essas autoridades. Por quê, irmão? Qual que era a lei que respaldava eles para prender Pedro? Não tinha. Pedro não tinha culpa nenhuma. Pedro não estava fazendo nada demais. Absolutamente nada demais. O que ele estava fazendo? O sobrenatural foi apresentado ao mundo natural. Diante do sobrenatural você tem duas alternativas: ou você se rende, ou você se opõe. Se opor é caminhar sem destino. Se opor é caminhar em direção ao abismo. Se opor é caminhar na escuridão. Se render é depender daquele que é provedor, é depender daquele que é médico por excelência, é depender daquele que é o sol da justiça, é depender do maravilhoso, do conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, do príncipe da paz. É depender daquele que nunca perde o controle, nunca, independente das circunstâncias. No primeiro dia na minha aula teológica, eu ouvi uma frase que eu nunca mais vou esquecer. O professor não deu a paz do Senhor, o professor não cumprimentou. A primeira frase que ele falou: Deus não precisa de causas favoráveis para trabalhar. Deus não precisa do meu auxílio, não precisa da minha ajuda, não precisa que eu endireite o caminho que Ele está dizendo que vai endireitar. Eu preciso fazer aquilo que Deus me responsabilizou para fazer. E mais nada. A minha responsabilidade, quem tem que fazer sou eu. Fuja do meu controle e não foge do controle dele. Para encerrar, Pedro pregando aqui, Lucas narra, no capítulo 4 ele começa falando, a primeira coisa que ele falou: e Pedro cheio do Espírito Santo. Ele não falou, e Pedro com muita propriedade, e Pedro muito inteligente, e Pedro formado, e Pedro com a sua experiência de pesca no. Ele falou, e Pedro cheio do Espírito Santo começou a falar: olha, eu louvo a Deus que eu estou sendo indagado aqui por uma boa ação. E é importante que vocês saibam de uma coisa, já que vocês estão me perguntando em nome de quem que eu fiz isso. Sabe o Jesus que vocês crucificaram lá? Sabe aquele Jesus que vocês pensaram que vocês tinham calado aquela mensagem? Sabe aquele Jesus que vocês crucificaram e nos perseguiram, ameaçando prender-nos se nós pregássemos a mensagem dele? Então, ele ressuscitou. Ele não ficou na cruz, ele não ficou no túmulo, não. Aquele Jesus não está detido naquela pedra grande que vocês colocaram lá, não. Vocês saíram de lá com a porta fechada, mas os discípulos chegaram lá com a pedra removida. O Jesus que vocês crucificaram injustamente, foi no nome dele que nós fizemos isso. Foi no nome dele que esse homem que vocês estão vendo aí, que há 40 anos estava coxo, está de pé. Sabe o que acontece, naturais? Foi no nome de Jesus, o dono do sobrenatural, que aconteceu esse milagre aí. Que vocês estão atônitos. E a Bíblia diz que a multidão se maravilhava e se convertia nos seus corações. Pedro com o quadro político desfavorável, Pedro com a sua segurança vulnerável, Pedro que não era um homem que tinha muitas riquezas, muitas posses, cheio do Espírito Santo, sendo compungido, sendo amedrontado. Depois eles se reuniram e falaram: rapaz, olha o que esse homem está fazendo aqui, está todo mundo se convertendo agora, está todo mundo acreditando no que esse homem está falando, então a gente vai ameaçar. Açoitaram, e Pedro se sentiu honrado por sofrer, ser digno de sofrer pela causa de Cristo. E aqui, irmãos, eu encerro fazendo esse confronto. Pedro diz assim para eles: olha, vocês, construtores, rejeitaram a pedra central, a pedra cabeça de esquina. Irmãos, o que é uma pedra cabeça de esquina? Porque a ideia de esquina do texto não se restringe à esquina de bairro. Pedra de cabeça de esquina é coluna. Aquilo ali é uma esquina. Se tirar a coluna dali, ela vai cair. Isso aqui é uma esquina. Se tirar a coluna daqui, vai abalar a estrutura. Eles falam, o que Pedro estava falando para ele: olha, vocês são construtores e vocês rejeitaram o mais importante. E para quem Pedro falou isso? Pedro falou para os saduceus, que estavam acusando ele, querendo
Vocês construíram uma casa e vocês deixaram a coluna fora. A casa de vocês é falida. A casa de vocês caiu. Sabe por quê? Porque o único que pode manter a casa de pé é Cristo. Aleluia. É só a rocha que pode manter a casa de pé. Glória a Deus. Então, o que é isso? Como é que a gente encerra essa ideia? Qual que é a conclusão disso tudo? A conclusão é que viver o sobrenatural com Cristo, irmão, é a nossa realidade. A nossa realidade não é ser conveniente para o patrão e abrir mão dos princípios e valores cristãos. A nossa realidade não é ser conveniente para o grupo social que a gente acha popular. A nossa realidade não é ser conveniente com a moda da internet para ganhar seguidor, não. A nossa realidade é entrar no quarto que já pode conversar em secreto com o Pai, que o Pai que tudo vê recompensa publicamente. Essa é a nossa realidade. Se você chegou aqui hoje acreditando que outro caminho poderia te levar a isso, irmão, abandona essa ideia. Abra mão disso. Porque Jesus te trouxe hoje para falar: o sobrenatural comigo é segurança na terra e cumprimento da eternidade no céu. Eu sou o Deus do sobrenatural. O resto é conversa. Ah, mas você não pode ser intolerante. A gente não pode ser mesmo. Intolerância, a gente não pode ser intolerante à existência de ninguém. O pecado a gente tem que ser. Porque o pecado é o que gera abismo e insensibilidade entre nós e Deus. É estar perto e não sentir. É ter ouvidos e não ouvir. É isso que o pecado nos proporciona. Mas hoje eu quero te convidar a centralizar a tua ideia religiosa em Jesus. Eu quero te convidar a viver o sobrenatural com Jesus. Sem conversa de simpatia, sem negócio de eu acredito, o meu amigo não acredita, mas ele me falou, vou fazer isso aqui, vou colocar um alho na porta, vou colocar uma ferradura na porta. Não, irmão. A gente não precisa, quem precisa de ferradura é cavalo. O que a gente precisa é de Jesus. E Jesus é o suficiente, irmão. E Jesus te trouxe hoje aqui para começar um relacionamento. Relacionamento. Ele não te trouxe aqui para experimentar e ir embora do mesmo jeito. Ele te trouxe aqui para que você se relacionasse e saísse daqui diferente e não voltasse para o lugar que um dia você entrou pela cegueira espiritual. O sobrenatural está à sua disposição. O sobrenatural está à sua disposição. Eu vou cantar esse refrão e vou encerrar. Pastor, já deu tempo. Enquanto isso, se houver alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Mas deixa eu explicar antes, que talvez você pode ter escutado isso, mas pode não ter entendido. Aceitar a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador é um compromisso. Ele não significa que vai cair uma fortuna na sua conta amanhã, mas ele significa que se não tiver R$1 na sua conta amanhã, você está seguro e tem provisão. Ele não significa que toda a sua família vai se salvar, mas ele te faz entender que o dor do luto e a dor da morte você só sente aqui, e que você vai ser influência para que a sua família se renda a Cristo. Aceitar a Jesus como o único é entender que não há outro Deus além dele. Aceitar a Jesus como suficiente é saber que se Jesus está na nossa vida, nós não precisamos mais de nada. Aceitar a Jesus como Senhor é saber que se nós obedecermos a Ele, mesmo que nós não entendamos, nós estamos com a segurança da vitória. E aceitar a Jesus como Salvador é reconhecer que nós não temos méritos na salvação, nós não tínhamos nada de bom, mas Ele, com sua bondade e misericórdia, nos alcançou e nos salvou. Então, enquanto eu vou cantar, se você quiser, você pode vir aqui à frente.